Onde será que tem o céu do céu? De onde será que nasce o mar e o sal que vem do mar? Como é que se formou o carrossel de tudo que é galáxia em pleno ar? Isso tudo é milagre, é tão bonito, maravilhoso, misterioso. Bem-vindo ao 15º episódio do Acorde, Música e Psicanálise. Hoje vamos analisar a obra Acalanto para Quem Tem Filha, lançada em março de 2024 no disco Milagres e interpretada por Alice Passos, Breno Ruiz e Edu Lobo. Para isso recebemos nosso convidado Breno Ruiz, que é o autor desta obra em parceria com Paulo César Pinheiro. Ao fundo você ouve Milagres, interpretada por Alice Passos com Breno Ruiz ao piano. Cor da cor, como será que a lua mexe as águas da maré? Como é que um bosque nasce de uma flor e a gente vem de dentro da mulher? Isso tudo é milagre, é tão bonito, maravilhoso, misterioso. Onde o milagre se esconde, em que mundo ia atrás de que cortina? Onde nem Deus me responde, de onde vem essa luz que me ilumina? Onde o milagre se esconde, em que mundo ia atrás de que cortina? Onde e nem Deus me responde, de onde vem essa luz que me ilumina? Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Vem dormir, minha filha adorada, tá na hora de ir pra caminha. Olha que o reino da bicharada vai pra cama no fim da tardinha. Vem dormir que a mamãe tá cansada. Eu prometo que de manhãzinha vou brincar com você na calçada, mas agora já é madrugada. Só quem brinca lá fora é estrelinha. Vem, princesinha, vem. E para trazermos mais uma obra para o nosso divã musical,
O episódio de hoje conta com a participação mais do que especial do compositor, pianista, um grande músico chamado Breno Ruiz, que nos brindou com uma obra chamada Acalanto para Quem Tem Filha. Essa obra, da qual eu, o Ricardo e o próprio Breno teremos o prazer e tempo para dissecá-la, né, para refletir sobre ela, ela vai nos permitir pensar em muitos meandros, sejam musicais, psicanalísticos ou humanos mesmo, né? Afinal, é um acalanto, é um convite ao sono e toda a sorte de reflexões que este momento tão humano e tão especial nos traz. Então, para iniciar a nossa conversa, em nome do podcast Acorde, eu dou as boas-vindas ao Breno, agradeço demais e digo a honra e a alegria que é para nós recebê-lo. Seja bem-vindo, Breno. Muito obrigado, agradeço eu pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha canção, também colocar aqui essa canção para ser, assim, analisada, destrinchada, para ser observada, né, assim, instruída por outros ângulos. Então, estou muito feliz, estou muito contente com o convite, agradeo. Então, só para começar, Breno, você poderia rapidamente nos contar um pouquinho sobre essa obra, como que ela foi feita, qual era a sua intenção, inclusive falar sobre o disco? Então, essa é uma canção que tem mais de 20 anos, ou 20 anos pelo menos. Eu morava em Itapetininga quando compus, e faz parte, assim, de uma primeira safra de canções que eu fiz em parceria com Paulo César Pinheiro. Minha parceria com ele, quando eu fui procurar pelo Paulinho Pinheiro, ainda uma ideia muito incipiente mesmo, né, de virar um profissional da canção, cancionista. Assim, fui procurar pelo Paulinho Pinheiro, eu tinha na faixa dos meus 16, 17 anos, também sabendo, né, que esse cara, a poesia desse cara estava nos discos que eu mais gostava na vida, mas que ele não era exatamente aquele cara da linha de frente, né, do palco. E eu queria saber como é que era viver de música e queria poder trabalhar com alguém que vivesse de música e que talvez fosse uma figura mais dos bastidores. Então eu fui procurar pelo Paulinho Pinheiro sem ter muito a ideia clara do tamanho desse cara na música brasileira, né? Tanto é que depois eu me assustei, eu fiquei um tempão sem fazer música com ele e tal. E eu já, de uma certa forma, tinha em mente, tinha algumas canções já começadas, outras já prontas. Então, entre meu primeiro contato com o Paulinho e a primeira parceria, assim, efetivamente, essa não foi, o Acalanto para Quem Tem Filha não foi a nossa primeira música, mas levou aí em torno de 2 anos e meio. Então eu tinha na faixa dos 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, quando eu fiz essa canção. E o meu processo, assim, ele é um processo muito intuitivo, meu processo composicional é muito intuitivo, né? Eu tenho uma formação como instrumentista, fiz conservatório, mas a coisa da canção popular é uma coisa que, de vida toda, me invadiu, assim. Então, é um processo muito intuitivo. Então, para fazer o Acalanto, assim como boa parte das canções que eu fiz com ele e com outros parceiros, geralmente uma ideia me ocorre e eu cantarolo essa ideia, né? Nem sempre acompanhado do instrumento, nem sempre o instrumento... às vezes, lógico, às vezes vem dessa coisa mais... Às vezes a música, para mim, se dá através de uma coisa mais ligada ao instrumento, ao exercício, né? Assim, de tocar e de cantar junto. Mas quase sempre, os primeiros motivos, assim, eles são meio espontâneos. E daí acontece um negócio que antes, para mim, era um grilo gigantesco, que era assim, será que isso é meu? Será que isso aqui é meu? Será que eu estou copiando alguém? Será que eu estou... Que raio é isso? Porque às vezes vem uma ideia muito pronta, assim, e lógico, sempre fico ali tentando fazer um caminho de tentar ouvir o que eu estou fazendo para ver se eu não estou me repetindo ou repetindo alguém, ou enfim. Mas, então tinha esse negócio e tem esse negócio até hoje, né? Muito intuitivo, muito intuitivo. E daí ao mandar pro Paulinho, o Paulinho é um parceiro muito especial, no sentido de que ele costuma dizer uma coisa que eu acho muito interessante, assim. Ele fala que
Tem letristas, né, no geral, que gostam de escrever aquilo que eles precisam dizer, de alguma forma, ou aquilo que eles querem dizer. E o Paulinho tem uma sacada que eu acho maravilhosa, assim, que ele fala: eu gosto de descobrir aquilo que a música quer contar. E gosto de me colocar a serviço da história que a música quer contar. E daí tem algumas coisas ao longo do processo, assim, que talvez não tenha acontecido necessariamente com esta canção, desta forma, mas acontece com muitas canções que eu fiz com ele. Quando eu mando a canção para os meus parceiros, e para ele também, eu nunca mando tocando, fazendo, desenhando a melodia, por exemplo, no caso do piano, na mão direita, né? Fazendo o solo da melodia. Posso fazer isso também, mas sempre eu mando cantando, sempre cantando. Então, tem uma coisa vocal, assim, que parece, de alguma forma, inspirar o parceiro e especialmente o Paulinho. E muitas vezes, o que torna a coisa particularmente especial, vou ficar falando aqui, eu sou apesar de parceiro, eu sou um fã, né, assim, ele é um ícone da música brasileira e não à toa, né. Muitas vezes, quando chega a letra, para minha surpresa, a letra vem muito grudada nos fonemas que eu cantava, na sonoridade daquilo que eu cantava. Portanto, tem a palavra também como uma entidade musical, né? A palavra, o som também, o som da palavra como um elemento musical. E, numas situações assim, um pouquinho mais fora da curva, eu nunca sugiro ou nunca sugeri temas para ele. Especialmente, com alguns parceiros eu trabalho desse jeito. Com alguns parceiros, às vezes eu tenho uma ideia de um assunto, né, que eu gostaria de falar, a gente conversa um pouquinho e esse parceiro traduz, né, com os recursos poéticos, com os recursos de letrista, né, que eles têm. Mas no caso do Paulinho isso nunca aconteceu e isso não acontece, mas muitas vezes acontece no meio dessa coisa, no meio do vocalize, escapar uma palavra, que muitas vezes eu não percebo, ou uma frase, e daí é uma surpresa grande quando a letra chega, porque ele se apropria daquela palavra, cria a história quando a canção é para contar uma história, ou cria um enredo, e daí é uma surpresa gigante, porque muitas vezes aquela palavra está ali naquele exato lugar em que eu cantei, quase sempre sem perceber que eu estava cantando aquilo. Então, é mais ou menos, eu não sei se eu me desviei aqui do que você havia perguntado, mas o processo de criação, o meu processo de criação e o processo de criação do Acalanto passa por esse lugar. Que coisa linda, Breno. Conforme você vai falando aqui, a gente olha a música, né, não só pelo lado harmônico, né, mas a gente entra também para essas camadas psicanalíticas. Então, tem uma coisa que você disse que é bem forte, né, que é não saber se é sua ou não. Isso é bem forte, quem estuda psicanálise aí vai entender fácil, que é o tal do inconsciente coletivo, né? Então, quando você está acessando o inconsciente coletivo, tá lá. A música, ela existe de alguma forma, ela existe no inconsciente das pessoas e você vai lá e pega isso e traduz para o mundo real, harmônico, graças a Deus, né? Que aí traz para nós aqui mortais para poder escutar isso aí. É uma coisa tão bonita quanto isso. Dos cantos, das músicas que a gente conhece, que eu conheço pelo menos, a que mais é ligada ao inconsciente coletivo é exatamente o acalanto, né? O de ninar. Para conversar isso aqui, é óbvio, a gente vai dar uma pesquisada, né? Eu não sou um especialista em música de ninar, mas aí aí você vai descobrindo que tem pesquisas que fizeram que o ser humano ele consegue identificar em diferentes culturas o que é uma canção de ninar. Então você pega lá nós aqui brasileiros que nossa cultura, a língua mãe é o português, você pega uma mãe cantando lá para fazer alguma atividade diária, uma música e uma música de ninar. Você nunca teve contato com a cultura javanesa, não sabe javanês, não sabe. O ser humano consegue com 80% de acuracidade, pelo menos na pesquisa, o número foi esse, acertar o que é a música de ninar, o que não é música de ninar. Isso com esquimó, com índio silks, um Yanomami, um inglês, um francês, um russo ou um japonês, né? Seja a cultura que for, isso está ligado no que é mais básico nosso, né? E aí, outra coisa aí que eu fico lembrando é o quanto são antigas as músicas, porque eu já tenho filho, né? Eu lembro que eu cantei muito para ele quando era criança, ou quando ele era novinho, as músicas que eu escutei
quando eu era criança, que minha mãe me cantou. Uhum. E são as mesmas músicas que a mãe dela, minha avó já falecida, cantava. E muitas dessas músicas eram as músicas que a minha avó escutou, né? Então, quando a gente vai isso aí, eu tô falando de coisas do século XVIII, né? Porque, né, século XIX, que você vai andando de geração em geração, a mesma música ela vai se repetindo de gerações em gerações e elas andam, porque elas não ficam fora de moda, né? Porque é o que você escutou quando criança, que você vai repetir para o teu filho, que o teu filho vai repetir, e no idioma vai ficando. Então, isso acaba conectando com um lado nosso do inconsciente muito forte. Então, é bem forte mesmo essa sensação de, pô, será que eu não estou copiando alguém? Porque é algo muito lá do inconsciente coletivo. Lá no céu deixam de cantar os anjinhos, foram se deitar. No começo do meu exercício, assim, especialmente o meu exercício compondo com o Paulinho Pinheiro, que o Paulo César Pinheiro é um cara que sempre estimula muito o parceiro a compor também. Então, e ele é uma coisa, assim, absurda, que tem muito repertório, muito exercício mesmo, assim. Então, nos períodos de criatividade, é muito abundante a produção dele, e ele bota essa pilha nos parceiros também. Mas, no começo, era muito aflitivo, assim, porque você fala, meu Deus do céu, isso aqui parece alguma coisa, eu tenho certeza, a ideia vinha muito pronta, porque a canção tem isso, né, diferente da grande música, ou da música grande, das grandes formas, a música bonita, que a música é prolixa, que você tem muito espaço para desenvolver as ideias. Quando a ideia vem muito pronta, se desconfia. E é um negócio meio, para mim, agora eu sou mais acostumado a lidar com isso, né? Mas era meio enlouquecedor, assim, falar, meu Deus, da onde é que tá vindo isso? Isso não me pertence. Isso não me pertence. E daí, com a prática, também eu fui ficando um pouco menos grilado, assim. E é engraçado, por outro lado, no caso do Paulinho Pinheiro, que o Paulinho é um cara, assim, agnóstico, digamos assim, mas ele tem uma relação interessante com esses sopros de inspiração ou com essas... Ele tem uma relação com a palavra que também passa por esse lugar. Às vezes, se escrever um negócio, tem inclusive um livro dele que se chama Atabaques, Violas e Bambus, e que ali tem, no fim do livro tem um glossário, e ele comenta que algumas palavras daquelas pintavam para eles, sem ele saber de onde vinha. Meu, será que eu estou inventando isso? Será que eu não estou? E depois, quando eu ia conferir, assim, a palavra já existia, a palavra estava lá. De repente, uma palavra com uma origem africana, por exemplo, alguma coisa assim. Então, ele compartilhando essa experiência também, eu fui me apaziguando um pouco com essa coisa de falar, isso aqui não é meu. Quer dizer, é meu também, é nosso, né? É nosso, que bonito. Mas uma das coisas que a gente mais faz aqui é entender essas obras que nós trazemos, né? E a gente não escolhe à toa a música que vem para cá para ser analisada, é porque efetivamente ela entra em consonância com a nossa ideia de que a expressão musical consegue suscitar alguma coisa em quem ouve. Isso talvez pode ser uma definição nossa de que é uma obra de arte, né? Por exemplo, a sua música, com esse início de reflexão que nós estamos fazendo, a primeira coisa que fica claro é que quando a gente a escuta, ela transparece tudo que você e o Paulo efetivamente pensaram. Ela entrega uma informação emotiva, né? Aí foi muito interessante o que o Ricardo acabou de dizer,
que é isso, e o fato dela ser um acalanto, como todo acalanto, a gente percebe esse acalanto. E uma das coisas mais interessantes que tem é tentar aprofundar o nosso olhar, a nossa reflexão, para saber o que vocês puseram nessa escrita, seja musical, poética, melódica, harmônica, rítmica, tudo, né, que compõe a expressão artística, o que a gente consegue depreender, explicar, tentar explicar por que ela suscita isso em nós. Isso é muito interessante, né? E também é interessante, por isso que é maravilhoso ter o compositor conosco, que é também depois entender se alguma coisa foi mais consciente e o quanto foi inconsciente. Você já deu uma deixa maravilhosa logo na sua primeira fala, quando você disse, o teu processo é intuitivo, né? E o Ricardo já trouxe a ideia do inconsciente coletivo, ou seja, já tem aqui um caldo de informações interessantíssimos que nos permite fazer algumas hipóteses, né? Levantar algumas hipóteses. Então, por exemplo, veja que interessante, os primeiros 2 versos da sua música, cuja melodia se repete, né? É a forma AB conhecida do cancioneiro, ela tem alguns elementos que nos colocam algumas coisas. A melodia, ela é composta por figuras rítmicas que vão se sucedendo, ou seja, ela é uma melodia simétrica. Vocês vão, nos 2 primeiros versos da música, vocês vão intercalando 2 colcheias e uma semínima, ou seja, essa simetria só é quebrada em um outro momento quando vocês colocam uma nota interligada, vocês ligam, né? Mas no geral vocês ficam repetindo essa sequência rítmica, seria mais ou menos isso aqui. E essa repetição, essa simetria rítmica também vem acompanhada de uma simetria harmônica, porque o acorde, os 2 acordes com que vocês construíram essa primeira parte da música, são 2 acordes que vão se repetindo também, né? Onde eu quero chegar? Essa simetria musical com a qual vocês construíram a melodia fica uma coisa meio hipnótica, fica algo que vai nos convidando e vai nos relaxando, né? E aí eu me lembrei que Freud, no livro que inaugura a psicanálise, a interpretação do sonho de 1900, ele, em dado momento, ele começa a fazer uma ligação entre o sono e posteriormente o sonho, que é onde ele se interessava, e a técnica da hipnose, que na época era bastante utilizada por ele mesmo, inclusive, né? Era a técnica que eles usavam antes de desenvolver o ferramental psicanalítico. E ele diz que a hipnose, ela acaba tendo uma indução do mesmo mecanismo do sonho, né? Que é esse esvaziamento, esse desconectar temporário da razão, da consciência, porque é isso o sono, né? Você se desconecta temporariamente da consciência, e que a hipnose é uma técnica que induz isso, só que é induzido por fora, por uma outra pessoa, enfim, por outros mecanismos. Onde eu quero chegar? O início da sua música nos dá a sensação de um acalanto, nos dá a sensação de que você está falando exatamente sobre aquilo que nós estamos ouvindo, e tem esse elemento musical que corrobora de alguma forma, né? É lógico, estou fazendo uma elucubração aqui, que qualquer um faria outras, né? Eu estou fazendo essa, e aí eu devolvo para você, Breno. Tem alguma coisa de consciente? Foi sem querer? Foi na intuição apenas? E você reconhece isso de algum jeito? Reconheço. É interessante. Quando eu falo que eu sou um compositor intuitivo, eu quero dizer com isso que, às vezes, o meu processo, né, quando eu estou envolvido no processo, às vezes eu não sei em que tom eu estou, porque eu vou me deixando levar pelo som. E vou me deixando levar por certas paisagens, eu vou chamar de paisagem afetiva, mas que não é necessariamente, assim, imagética, no sentido de ter... Mas tem coisas que eu vou descobrindo depois. Então, quando eu mandei essa música pro Paulinho, eu sinceramente, eu achei que eu fosse ouvir qualquer coisa, menos uma letra. Eu não percebi a música como um acalanto. Até porque, na época, eu estava ouvindo um negócio, assim, e estava construindo um repertório com ele, que tinha, assim, muita imagem de mato, de mata, imagens de floresta, de outras coisas, de luar, era um outro tipo de imagem. Então, de maneira nenhuma me passou pela cabeça, no momento de fazer a canção, isso. Depois, né? Depois, você vai ouvindo, vai voltando, e daí quando você fala, por exemplo, do motivo, e toca o motivo, para mim, e faz essa associação, né, dessa coisa meio hipnótica, talvez meio mântrica, mas eu vou para um outro lugar, que o movimento desse... Para mim é um balanço, e conforme aquela melodia vai indo para o agudo, é como se o balanço fosse também suavemente tomando uma outra... Quer dizer, é um tipo de imagem que me ocorre, mas no momento de fazer, não tinha nada disso. No momento de fazer, tinha um som,
Assim, não me ocorria o balanço na hora de fazer, de jeito nenhum. Mas acho que tem muito a ver. Talvez essa seja a coisa mais bonita, assim, nesse processo de mandar a canção para ele letrar, que seja essa espécie de comunicação intersubjetiva, não sei se dá para dizer assim. Quando ele fala, por exemplo, de contar a história que a música está pedindo, ou escrever aquilo que a canção está pedindo, eu acho que é um pouco a parabólica ligada, né, voltada, conectada com esse lugar. Eu acho que tem tudo a ver, isso que você disse, sim. Só uma complementação aqui, Breno. O acalanto, ele tem uma capacidade de acalmar lá o bebê, mas ele acalma também o adulto. Você não vai conseguir colocar uma criança para dormir nervoso, né? Para quem estiver escutando aí, é um bom toque. Já passei por isso. Não adianta você ficar nervoso e tentar botar a criança para dormir. Ela não vai dormir. Não vai rolar. Você precisa... Não vai rolar. Você precisa se acalmar e passar essa calma para ela. Por mais difícil, impossível que isso possa parecer, esse é o caminho. Você tem que, mais um toque, a música serve para isso, para acalmar as feras ali. Então nos acalma também. Então o acalanto, ele acalma o adulto e acalma a criança junto. Ao acalmar o adulto, como que você se viu, você se acalmando em relação a esse processo nessa música? Como que você... Uma coisa é quando a gente faz a música para o outro e outra coisa... Talvez me expresse mal aqui, a gente olha para o outro para entregar a ele, mas é nosso também, né? Como você vê esse movimento dessa música de calma para você? Se ela te acalma também, como que é isso? Ela me causa muitas coisas. E aqui eu posso sair um pouquinho desse lugar musical para falar de uma coisa pessoal, e que é assim, esse acalanto, além de ser... Porque não é um acalanto qualquer, né? Não é para ninar ou para acalantar necessariamente qualquer pessoa. Quando eu recebi a letra. É um acalanto para quem tem filha, né? É uma coisa assim. E ele fez essa canção dedicada à Ana, que é a filha dele. Ele escreveu essa letra pensando na Ana. Eu não tenho filhos, mas hoje, quase 20 anos depois que eu fiz a música, por exemplo, eu tenho uma relação com a minha mãe, em que minha mãe já é uma pessoa idosa, já é senil mesmo, assim, né? E meio que a situação se inverte, né? Aquela coisa assim da vida fazer uma troca e você acabar se tornando uma espécie de pai do seu pai. É uma canção que para mim bate muito nesse lugar, porque me lembro, por exemplo, de duas coisas. Só voltando, eu vou fazer uma volta assim para fazer um comentário. Quando eu recebi a letra do Paulinho, quase como todas as letras que eu recebo dele, ele tem um negócio que é muito surpreendente. Para mim é uma coisa que me assusta sempre, me espanta sempre, no melhor dos sentidos, me assombra, porque é uma coisa com a qual eu não me acostumo. Eu não consigo... É como ver o mar para mim, eu já falei isso algumas vezes. O mar é uma coisa que, acho que se eu morasse numa cidade litorânea, assim, tivesse contato todos os dias, é uma coisa que sempre me causa o mesmo assombro, né? Tamanha a grandeza daquilo, a onda nunca quebra do mesmo jeito, é sempre uma coisa diferente acontecendo e sempre imensa, né? Sempre muito surpreendente. Receber uma letra do Paulinho, para mim, está um pouco nesse lugar, porque sempre tem uma surpresa, tem uma ideia, uma sacada que você fala, meu Deus, onde é que esse cara foi? Então, só para dar uma pincelada nesse lugar, quando a gente chega na última estrofe, por exemplo, que na letra ele fala, eu já chamei Nossa Senhora para ficar de sentinela, ele vem contando uma história toda bonitinha, né, falando da estrelinha, e tem tudo isso, e de repente ele traz uma surpresa, assim, que é uma coisa que eu não tenho como... Isso me captura muito. Já chamei Nossa Senhora pra ficar de sentinela. Vem que eu vou contar a história de quem foi o filho dela. Então, na primeira escuta, na primeira vez que eu cantei a música, e as primeiras vezes isso acontece até hoje, dependendo da situação, dependendo da minha disposição também, assim, ao cantar, né, ser invadido por essa emoção,
essa estrofe, para mim, é uma coisa que me derruba. Ela me faz chorar, ela me captura de um jeito meio inexplicável, né? Agora, tirando isso, voltando um pouquinho para aquilo que eu estava falando, eu não sei, eu nunca me observei necessariamente, assim, sendo, digamos, acalmado, por exemplo, pela música. Mas ela traz uma outra coisa que, para mim, isso é muito pessoal, e eu acho que isso é da melodia também, e daí essa relação que agora eu estou colocando com a minha mãe, e é que eu encontro nessa melodia uma espécie, puxa, como é que eu vou dizer isso? Quase que é o sentimento de uma espécie de amparo. É meio isso. Acolhimento. É isso. Mas, Breno, eu queria fazer um comentário, eu não posso perder esse momento de fazê-lo, porque foi interessantíssimo o que você acabou de dizer, porque eu já ia falar disso de alguma forma. Neste trecho da música que você acabou de descrever, do seu assombro com o texto do Paulo, que é a hora que fala da Nossa Senhora, isso foi um assombro para mim também, assombro feliz, né, de tanta beleza que é. Que, na verdade, musicalmente, a frase musical começa com a parte do medo, né? Ele repete, vem que o medo vai-se embora, e depois na repetição é que já chamei Nossa Senhora, que é o trecho, mas o que eu queria te chamar a atenção é o seguinte, porque quem escreveu a música foi você. O assombro, você já deu assombro para ele, e eu fiquei assombrado, no ótimo sentido da palavra, por um detalhezinho, esses detalhes me chamam muita atenção. Você construiu a tua música inteira até então sem notas alteradas. Foi a primeira nota alterada que você colocou na música, foi exatamente nesse ponto. Então, ou seja, a hora que a música vem com a palavra medo, por que me chamou a atenção? Porque na tradição do acalanto, isso muitos autores especializados já se dedicaram, na tradição secular, não só brasileira, os acalantos sempre trazem a figura do medo, isso faz parte do imaginário, né, da cuca, do boi, da cara preta e coisas do gênero. O acalanto de vocês dois veio também com isso, de uma forma poética, linda, né, nesse momento da poesia e da sua música, vem a ideia do medo, que aí na repetição musical vem a ideia de Nossa Senhora, que é uma coisa mágica, ou seja, está tudo dentro disso, né, e nessa hora é o primeiro momento, como eu disse, é o primeiro momento da sua música em que você altera uma música, você coloca, se tivermos pensar no tom de Ré maior, não sei qual tom que você usa originalmente, é a hora que você faz um cromatismo, você coloca um sustenido, você sobe a nota, exatamente. Isso não é, eu gosto muito de olhar para esses detalhes, e eu acho que não é à toa. Então, o que eu estou querendo aqui fazer uma provocação para você, é que, na verdade, uma parte do espanto construído pelo texto dele, né, o espanto belo que te acometeu e me acomete também, você efetivamente é o coautor. Pois é, e aí tem muitas coisas assim que me passam pela cabeça. Eu não sou muito dado, eu sou um curioso, né? Então, eu comecei falando um negócio que eu não concluí ali atrás, quando eu falava a respeito do Paulinho, né? Que tem uma coisa, se for pedir para o Paulinho explicar, por exemplo, a criação dele, ele vai falar, poxa, eu sou agnóstico e tal, mas de repente uma entidade, eu vejo uma coisa, eu ouço um negócio. Tem uma mística no entorno do ofício dele e da maneira com que ele faz. Eu não tenho isso comigo. Quer dizer, pelo menos eu não justifico dessa maneira. Eu acho que a parabólica está ligada em coisas que são do inconsciente, que seja do inconsciente coletivo, que seja uma ideia de representação, que seja uma... Enfim, eu acho que tem uma escala maior, está transmitindo afetos há quantos séculos, né? Uma escala menor está transmitindo um tipo de afeto, desenhando um colorido há quanto tempo. E eu acho que a mesma coisa acontece com certas figuras musicais, assim, com certos motivos, com certas... Então, para mim, o que é surpreendente, assim, é ver o quanto, na letra dele, ele se conecta. E daí, hoje eu tenho talvez algum recurso, assim, para entender isso um pouquinho melhor, e talvez até para explicar alguma coisa nesse sentido, mas quando eu fiz eu não tinha. E daí, é assim... Quando você fala da coautoria, porque a melodia, de certa forma, já está trazendo esse tensionamento ou esse medo, está colocando esse medo em evidência, ou esse lugar, para mim eu acho incrível pensar o quanto esse cara é sensível e o quanto o ouvido dele, a escuta dele é musical e que, na realidade, é para além da música, né? Porque ele está capturando um negócio que é literalmente muito subjetivo, mesmo assim, que está compondo... sei lá, os afetos ou coisas que não são descritas necessariamente com palavras e tal,
e ao mesmo tempo é assim, de uma abstração, e não é, né? Tanto não é que o cara faz um negócio e dá uma liga, assim, esse era o espanto, é o outro espanto, o quanto a letra vem casada com um negócio que eu não imaginava dizer, mas que depois que ele fala, depois que ele escreve, fala assim, poxa, não podia ter outra letra para isso aqui. Uma outra coisa que é muito perfeição, esse casamento entre a música e o texto que você disse, eu não sei se você já tinha percebido. Então, assim, na poesia que ele escreveu, no texto, então tem a primeira estrofe, né, que começa a convencer a criancinha a vir dormir, né, vem dormir, minha filha adorada, aí tem a segunda estrofe, continua, vem dormir, que a mamãe tá cansada, aí tem o trecho central, que é onde acontece isso que nós acabamos de falar, que começa a falar do medo, que fala que ele já chamou Nossa Senhora, etc. Aí tem os dois últimos versinhos, dois tercetos, né? Que é quando o texto diz, já foi dormir o boi, já foi dormir o boi. Tem-se a impressão, nessa hora do texto, que já aconteceu, já deu certo, o acalanto funcionou, a criança dormiu. E na música, na sua música, que você compôs antes, o que vem muito ao calhar para a gente entender, o letrista efetivamente entendeu a sua mensagem, sem palavras ainda, e traduziu você, né? Porque ele coloca na partitura... Aliás, você coloca na partitura essa hora, você muda a escrita rítmica. Toda a escrita rítmica anterior, como eu tinha dito, é formada por colcheias, né? Tem movimento. A partir deste ponto, são todas semínimas. Ou seja, a música fica mais estática. E você está entendendo? Então, assim, faz todo sentido. É como tinha um movimento até então. Acabou o movimento, a criança dormiu. E aí você faz essa repetição. E é muito interessante a gente pensar que você teve essa ideia musical ainda sem símbolos, né? Ainda sem palavras, e o Paulo conseguiu entender, ir além até, né, e construir. Eu vou só fazer um comentário agora, mas eu vou explicar para quem estiver nos ouvindo. Você nos mandou uma gravação ao vivo sua, né? Quem está ouvindo esse episódio já está ouvindo a gravação oficial do disco lançado, mas eu e o Ricardo, nós ouvimos uma gravação ao vivo que você fez. E na gravação ao vivo, você, Breno, cantando a música, você dá muito esse caráter, fica muito claro que você... está concordando com essa ideia, porque você dá para ver você cantando que você está demonstrando de alguma forma, ou seja, é o casamento perfeito da escrita musical. Né? Muito interessante você ter comentado isso, porque de fato tem um repouso, né? Tem um repouso, e mesmo pensando um pouquinho, assim, a maneira como eu acompanho, como eu costumo acompanhar esse trecho da música, embora tenha assim um vago movimento de tônica e subdominante, ou de tônica e dominante, que isso é mais marcado, talvez, um movimento, né, de funções é mais marcado no começo da música, ali eu vou tentando diluir um pouco, quer dizer, diminui também, as funções estão ali, né, mas a intensidade do movimento também vai se diluindo, interessante isso. Porque não é, enfim, não é de propósito, quer dizer, é pensado, mas não é consciente. E, Breno, falar um pouquinho da história aqui. Quando nós fizemos o primeiro contato, né, e você falou dessa música, e foi bem interessante, que você, olha, ela vai sair num disco no futuro. Aí eu falei, então manda, não tem gravado ainda, manda a partitura, né, a gente vai vendo. Aí você mandou um PDF escrito pelo Edu Lobo. Só o Edu. Na hora que chegou, abri o celular e tomei um susto, né? Eu falei, nossa, a gente tá só falando do Edu Lobo, que coisa é essa? Ano passado, eu tive o prazer, assim, de gravar um disco com uma cantora chamada Alice Passos. E, aliás, tem um detalhe, a Alice estava gravidíssima, assim, 9 meses. Ela deu à luz 15 dias depois. A gente foi pro estúdio, gravou 15 dias depois, ela deu à luz. Uau. Que torna esse momento e essa faixa também particularmente emocionante, assim, bonita. Mas, quando a gente estava ensaiando para levantar o disco, a Alice falou assim, puxa, a gente podia convidar alguém, de preferência alguém, um cantor ou um compositor, alguém que fosse pai de menina, né? E a Alice estava grávida da Cora, portanto era uma menina, assim. Daí ela teve a ideia, falou, poxa, e se a gente chamasse o Edu? Então a gente fez o convite, e foi uma coisa engraçada, porque eu estava no Rio, estava sem instrumento, assim, estava num Airbnb da vida, e eu recebo uma mensagem assim no celular, o Edu topou participar, mas ele quer a partitura da música, porque o Edu, ele só ouve com partitura, ele gosta de fazer sempre audição lendo, né, das coisas, e tem esse hábito para ouvir concerto, para ouvir tudo, ele é o cara que gosta de ler. Daí eu falei, puxa, eu tô sem instrumento, era uma coisa meio assim, eu tinha que mandar dali no dia seguinte, no máximo. E eu peguei e escrevi com o maior cuidado, assim, e rezando para não ter, porque a minha percepção também, eu não sou exatamente esse compositor do papel.
né? Eu invejo todos os meus colegas, assim, acho linda a disciplina que eles têm de escrever. Eu sou um relapso nesse sentido. Eu não escrevo quase nada, por mera preguiça. Estou aqui já confessando. Então fui lá e escrevi, assim, rezando para todas as notas estarem no lugar, porque afinal de contas era o Edu Lobo. E mandei, escaneei assim e mandei. E daí a gravação foi acontecer 10, 15 dias depois, quando eu chego no estúdio, qual não foi a minha surpresa que o Edu, para estudar a música, transcreveu, tira da pastinha dele assim, uma partitura escrita por ele. Eu falei, não, gente, é muito para mim. Tem um copista de luxo, né? É o cara do circo místico. O pista de luxo, é o cara do circo místico. Só fez Choro Bandido. Mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas quando um Deus sonso e ladrão fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. Só fez coisa feia, só que não, né? Exatamente, como diz a Selma, só que não. E cai aqui Edu Lobo, e fala, nossa, olha que honra, grande Edu. É uma honra, privilégio verdadeiro, assim. E tem um detalhe, né? A pessoa que fez a ponte com o Edu, que é o Hugo Schultzman, que é um jornalista de lá do Rio, o primeiro comentário é assim, tinha tudo a ver porque o Edu é um super acalantista, né? Ele tem vários acalantos então tem isso também. Daí volta para aquele primeiro momento, assim, será que isso aqui é meu? Será que não é? Porque e bate, de repente, estar num estúdio com esse cara cantando aquilo ali, também tem esse sabor muito especial que tá batendo bola com alguém que, de certa forma, construiu o meu imaginário também, né? A música desse cara constrói minha subjetividade também, né? Então, de repente, você está em casa, tem uma sensação de estar muito em casa, assim, mas numa casa muito especial, com colorido, com sabor muito especial, com tudo muito especial, porque é uma coisa que escapa ao tempo, né? Eu não sei desde quando a música do Edu. Mas é isso, olha que interessante que você está falando, né? E eu achei de muito sucesso a forma como você disse, né? É tão íntimo esse imaginário, porque a gente está falando de um acalanto, que é algo que remonta ao início da nossa vida, né? São as primeiras... ouvir a mãe acalentando o filho provavelmente é uma das primeiras expressões, não é nem expressão artística, é expressão humana que aquela criancinha, aquele indivíduo escuta. Isso está impresso de uma forma muito originária na vida de cada um, né? E quando você diz o Edu construiu um pouco da sua subjetividade, mas os acalantos construíram muito das nossas subjetividades no geral, e isso não é opinião agora, né? O próprio Freud, evidentemente, não estava falando do acalanto, ele estava falando do sono, mas ele disse, o sono é uma reativação da existência intrauterina, só para entender o quão próximo do início que a gente está falando, né? É como se fosse a trilha sonora do início da nossa vida. Tem um livro de uma autora chamada Ana Lúcia Jorge, chama O Acalanto e o Horror. O livro fala sobre muitas coisas, né? Mas o Acalanto e o Horror, o título já é interessante por si só, enfim, vale muito a pena ler esse livro e se aprofundar nisso. Em dado momento ela diz algo como, o acalanto também acaba servindo para ajudar a criança e a mãe a aceitar a solidão humana. O acalanto ajuda a criança e a mãe, né, a mãe ou quem estiver cantando, o pai, a aceitar a solidão humana. Isso pode parar a nossa vida e ficar muito tempo pensando, né, sobre o
o quão complexo nós estamos falando. E aí, quando une isso à expressão musical, que é a expressão artística mais imediata, né? Não é à toa que fala que música é perfume, você escuta, não é nem um acorde, você escuta o primeiro milésimo de segundo de um som e acessa uma quantidade de memórias e afetos e intenções assim, inimagináveis, que a gente nem sabia que existia, que estava lá dentro, né? A música tem esse poder. Então, quando junta essa expressão artística tão poderosa como é o discurso, os sons organizados, né, que é a música, e essa representação tão original da nossa vida, que é o acalanto, estamos falando de algo muito especial mesmo. Né? Sem dúvida. E linkando lá com o episódio 5 do Only Sleep, não é só a expressão da calma, né? A expressão do sono. Sono, sonhos, né? Você vai para esse lugar de sonhos, você vai para esse lugar do sono, e aparece, né, a gente está falando aqui e vem na cabeça desde, não é exatamente o acalanto, né, mas quando ele fala do lobo, vem nessa melodia Beatriz, né, que tem aquele andamento dela absurdo, a construção das músicas, uma das músicas mais bonitas que eu conheço da música popular brasileira. Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela... Não, mas ao mesmo tempo, falou de sono, você pode até entrar um Metallica falando de Enter Sandman, que vai ir para de uma outra forma, uma outra expressão, vai para um lugar que, né, para uma outra cultura, inclusive, né, americana, uma música, andamento marcial de um rock and roll, vai para um lugar que vai acessar algumas coisas nesse sentido. Uma coisa que eu queria perguntar para você, com o Edu, teve a interpretação dele também. Como que foi esse processo da interpretação dele nessa música? Então, para mim foi uma coisa, assim, chocante, na verdade. Foi um aprendizado em muitos níveis. Em muitos níveis. Eu estava brincando, né? Falei da minha inveja dos colegas, né, que escrevem tudo, dos cancionistas, né, que escrevem Dori, né? Mas eles são também de uma outra época, de uma outra escola, que muitos deles trabalharam, inclusive, como cupistas, assim, né, de orquestra, para outros arranjadores, outras pessoas e tal. Então tem uma coisa muito séria, assim, mas para mim, tudo muito especial, e ouvi-lo cantando foi muito especial, porque o Edu tem um fraseado que é dele, é como o Jobim, de outro jeito, né? Tem um fraseado, um jeito de cantar, um jeito de respirar, um jeito de fazer de articular determinados sons, assim, que é uma assinatura, né? No caso de um compositor-intérprete, que é o Edu, ou que era o Tom, né? Que não são necessariamente cantores, cantam a própria obra, assim, mas cantam muito bem. O Edu canta muito bem, ele é um grande cantor também. E daí, ver esse cara, que é isso, né? É essa referência, é esse... Chegar num estúdio aos 80 anos e falar, poxa, eu quero fazer de novo porque eu não estou satisfeito, e daí grava, e eu achando aquilo maravilhoso, porque eu quero fazer mais uma, e foi fazendo até chegar num lugar onde eu não interferi, a Alice não interferiu também, e cada vez que ele cantava, experimentava uma respiração, e era uma surpresa, assim, porque de uma certa forma trazer uma contribuição e trazer um jeito de pensar aquela melodia que eu não havia pensado, né? Eu canto de outro jeito aquilo ali, né? E ao mesmo tempo, de novo, volta para esse lugar que me é muito íntimo, de reconhecer naquele canto, né, o mesmo tempero, assim, o mesmo sabor, o mesmo colorido de coisas que eu ouvi a vida toda ele cantando, do repertório dele, né? Então, foi assim, de uma emoção enorme por essa razão,
e porque eu acho que ele traduziu muito bem o que devia ser mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa especial, assim, talvez entre os cancionistas, entre os compositores cancionistas. Eu não sei como é que isso funciona, por exemplo, sei lá, se fosse um grande regente, também compositor, regendo a obra de alguém ali, de um outro compositor vivo e trocando essa figurinha de perto. Mas na minha experiência, é muito diferente quando um compositor vai cantar a sua música, um outro compositor vai cantar a sua música, daquele sujeito que é só o cantor, que é só o intérprete. Quer dizer, não é só, mas ele é intérprete, né? Tem grandes intérpretes, mas quando vem um compositor que parece que pensa, ou que talvez nem pense, mas a impressão que eu tenho é que ele conhece o negócio das vísceras, sabe? Então, talvez tenha me expressado um pouco grosseiramente, mas é isso, conhece pelas entranhas, conhece por dentro o caminho, assim. E daí chega num lugar que é meio impressionante. Para mim, bateu dessa forma, assim. Eu estava absorto no estúdio. Eu não conseguia corrigir nota, eu não conseguia, até porque não precisava. Ele mesmo estava muito atento a isso. Mas foi uma experiência para guardar, assim, um lugar muito especial e levar para o resto da vida. Muito bonito ver esse teu relato, e de certa forma o que a gente está falando aqui é de traduções mesmo, né? É uma tradução. Eu acho que quando o Paulo Sérgio Pinheiro recebeu a sua melodia há 20 anos atrás, e você provavelmente cantando, sem, né, fazendo vocalizes sem palavras inteiras, talvez uma ou outra no meio, já aconteceu ali a primeira tradução, que pelo que a gente está conversando aqui é de um sucesso tremendo. Ele traduziu o que nem mesmo você havia pensado, né? E o que você está agora descrevendo no estúdio com o Edu Lobo e ampliando, né, para outros intérpretes e compositores, é uma questão de tradução. A voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem do coração de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado nem perdão. Eu sou regente. A minha vida é pegar a partitura, às vezes uma partitura que foi feita por um colega do lado, às vezes uma partitura que foi escrita há 400 anos atrás. A minha vida é essa, é tentar, através daquele papel, eu fazer essa tradução. E é interessante quando a gente pensa, agora falando especificamente sobre a arte musical, que é o que nos interessa aqui, né? A escrita musical, por mais bem desenvolvida que ela foi nos últimos 400 anos, ela não dá conta da expressão musical. Mesmo se você pegar a partitura mais bem elaborada de um compositor do século XX, que tinha até bula, né? Os compositores do século XX, os compositores eruditos, eles fazem bula, então põe lá a partitura e põe uma bula, eu quis dizer isso, tá? Mesmo assim não dá conta de tudo. Então, assim, existe aquela sobrinha, aqueles 10%, né, que talvez sejam os mais importantes, que fica a cargo do intérprete. De novo, é tradução. E aí não tem como a gente não trazer a conversa para o acalanto e o sonho. O que não é o sonho, senão uma grande tradução que a gente tenta fazer, né? É o momento que o nosso inconsciente consegue imprimir alguma coisa, burlar um pouco as nossas barreiras internas e deixar aflorar algumas imagens que na vigília a gente não permite, mas sempre deturpada e que precisa de uma tradução. Veja que é uma imagem linda isso. E detalhe, né? Só quem consegue efetivamente traduzir aquela imagem é a própria pessoa que sonhou. O seu analista ajuda, outras pessoas podem ajudar, mas a única pessoa que tem a chave para fazer essa tradução, para fazer essa interpretação, seja no sentido psicanalítico ou no sentido artístico, né, para a gente juntar os dois pontos, é só a pessoa que efetivamente sonhou. Tem tudo a ver, né? E nos demonstra o tamanho de tudo isso. Tem tudo a ver. É muito interessante, é muito bonito. E fico pensando também, né, voltando um pouquinho, assim, o Ricardo falou do Metallica e tal, e pensando que, a despeito, né, assim, do quanto a cultura pode modelar, enfim, é uma coisa meio bobinho que eu vou comentar, mas volta lá para o começo da conversa mesmo, a despeito de como a cultura modela certas experiências são comuns a toda a humanidade. Então, de alguma forma, a gente não é à toa que a gente se deixa tocar e, eventualmente, fazer e passar por esse mesmo lugar, assim. E quando você fala do sonho, tem uma outra coisa. Hoje, assim, eu sou
como eu disse, um curioso, né? Então, eu não sou conhecedor de nada, assim, profundamente, no sentido da teoria musical, né? Eu tenho uma formação de instrumentista e também uma formação bastante falha, porque eu estudei piano erudito e eu sentava no piano, eu queria fazer música, nunca dava certo, eu ficava frustrado, meu professor ficava frustrado, mas daí comecei também a me apaziguar com isso e entender que era esse o meu barato, né? Fazer música. Mas voltando um pouquinho para aquela coisa que eu estava dizendo da intuição, e quando você traz a coisa do sonho, eu fico pensando um pouco quando antes eu ficava muito incomodado com a ideia, assim, de eventualmente copiar alguém, ou plagiar alguém, ou muitas vezes, até quando eu dou aula de música, às vezes quando eu vou falar da minha música, eu acabo gostando muito de uma fala do Flo Menezes, que é um cara que até, assim, enfim, ele não tem o apreço pela música popular que eu tenho, eventualmente, pela música dele. Mas o Flo fala um negócio que eu acho muito legal, né? Que não existe compositor, existe recompositor. E eu acho isso, assim, eu acho que admitir isso, assim, você não está inventando a roda, né? Assim, eu acho isso muito bacana porque também traz a dimensão desse material que a gente está lidando, que é um material infinito, para frente e para trás. E daí eu lembro, quando você fala do sonho e pensando um pouco, né, naquelas ideias, como é que são as expressões psicanalíticas para esse negócio de condensação, de deformação, enfim, de transformação dessas entidades psíquicas. Eu acho que isso é exatamente o que acontece nesse caso, disso que eu chamo de intuição, né? Eventualmente eu consigo reconhecer, depois que eu faço, assim, principalmente dessas canções que eu já tive muito tempo para tocar, para ouvir, lá um dia eu pego e ouço um negócio e falei, meu Deus, essa música veio deste lugar aqui, e eu achei que eu estivesse copiando, mas não tem nada a ver com aquilo que eu achava que estivesse copiando, mas tem tudo a ver, né? Quer dizer, alguma coisa inconscientemente se transformou. Não foi uma coisa deliberada. Não, eu vou pegar esse motivo e vou transformar esse motivo. Não é uma coisa deliberada, mas acontece. E daí tem essa familiaridade, né? Com essa ancestralidade criativa, com essa, enfim, divagações. Uma pergunta, Breno. Você já sonhou com essa música? Tô lá tocando, acalanto, em algum lugar. Nunca sonhei com essa música. Nunca sonhei com música minha. Quer dizer, nunca sonhei com música minha no sentido de uma música já feita. Já feita. Já sonhei, assim, com ideias musicais que no sonho eram ideias incríveis, assim. E daí acordei e vou tentar registrar essa ideia, daí parece que é um negócio, assim, que dá para cortar com a faca. Como o processo de vigília, ele é muito mais denso, talvez, assim, nesse sentido do que... E talvez tenha a ver obviamente, com esses mecanismos de censura e tudo mais, porque acordar com uma ideia e imediatamente pegar aquele motivo e às vezes eu ouço e falo, meu Deus do céu, que coisa ruim é isso. No sonho estava muito bom, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes assim, de ter uma ideia que dentro do sonho eu acordei, aquela primeira sensação era de uma coisa muito boa e depois aquilo rapidamente foi, enfim, foi se esvaindo, foi se transformando, sonho, né? Assim, meu Deus, não deu pé. Não deu pé. Era uma ideia só onírica, só funcionava no ambiente. É isso. No episódio 4 a gente até conta, né, é um caso real que é Satisfaction. O Keith Richards, ele acorda, e é uma história gravada. Ele acorda, vai lá, grava o riff e volta a dormir. Aí de manhã ele acorda, tem um riff e 50 minutos de ronco dele lá na fita. Mas o bom dessa história, Ricardo, é que ele tinha como provar, ele tinha gravação. Ele tinha gravação. Mas foi assim, ele acordou, tocou o riff e voltou a dormir. Foi isso que ele fez. E voltou a dormir. Uma dica aí, vou cantarolar, né, alguma coisa, e depois volta a dormir. Assim escreve. Tem gente que faz isso. Pô, agora combinar, tem muita força de vontade, acordar assim, ou ter um momento, ir lá gravar um negócio. Jesus. Keith Richards. Mas aí, voltando só à ideia que você trouxe agora, sobre a questão da composição em si, eu queria só ouvir tua opinião sobre, você falou do Flo Menezes, né, que professor da Unesp, um nome muito importante do estudo musical brasileiro, que falando que não tem compositor, você tem recomposições, né, que é uma ideia assim do compositor que vai trabalhando sempre a mesma ideia, e me lembrou que existe uma outra teoria, essa não tem
autoria definida, mas eu acho bonito pensar nisso, não sei nem se eu concordo, de que, na verdade, o compositor, ele tem uma obra só a vida inteira. O Breno Ruiz vai compor milhares de canções ao longo de sua vida, mas, na verdade, é uma só, que ele vai pegando. O Beethoven compôs as suas 9 sinfonias, mas, na verdade, ele tem uma só, ele só vai pegando trechinhos. Eu gosto de pensar isso, porque isso confere uma coerência, né, uma assinatura à pessoa. Eu sei que é uma ideia, ela não é tão efetiva e não é tão eficiente na prática, mas ela é muito poética, ela é muito bonita. Aí o que você acha? Você acha que o Breno Ruiz tem uma música só, na verdade, que ele vai traduzindo trechinhos dela para a humanidade? Olha, isso é curioso, que assim, eu tenho o meu grande sonho, na verdade, e, enfim, possivelmente eu não vou realizar esse sonho, porque o meu negócio de fato é como cancionista mesmo, assim, né? Mas talvez um grande sonho fosse escrever música grande, né? Assim, escrever sinfonia, escrever uma peça de 1 hora, ou com muito espaço para... Eu tenho algumas canções, assim, que estão... na minha cabeça, uma tentativa de fazer uma redução, assim, de pequenos temas que eu gostaria de desenvolver, de repente, numa música em 4, 5 movimentos, por exemplo. E eu acho que talvez isso esbarre um pouquinho, talvez seja um pouco consonante com essa ideia. Na canção, entre os meus colegas, por exemplo, existe uma preocupação muito grande em não se repetir. Só que daí eu vou pegar as figuras que eu mais amo na vida e eu encontro esses elementos comuns, né? Elementos em comum em várias fases da obra, em vários... Poxa, eu acho que... Eu não sei se dá para falar numa espécie de natureza humana, mas acho que é da natureza psíquica, né? A repetição, fora as bolas, né? Assim, então, acho que faz sentido, sim, você ter elementos em comum desenvolvidos de outras formas. Eu vim acumulando fragmentos de canção, ideia para desenvolver depois. Né, ideia que eu achava boa, mas que eu não tinha conseguido um desenvolvimento à altura, assim, não tinha... Sentava para fazer, não tinha nenhuma ideia, de fato, para desenvolver aquilo. E como eu tenho um critério, às vezes eu levo muito tempo para fazer música, porque, como eu disse, quando eu vou fazer, tem um momento que eu não sei em que tom eu tô. Então, eu gosto de ser visitado por uma ideia e gosto de deixar, às vezes, a ideia embora para ela voltar. Então, geralmente, a música que eu faço é aquela que a ideia deu um tempo e depois de um tempo ela voltou. É como se fosse uma espécie de seleção natural do motivo, ou da qualidade do motivo, ou daquilo que o motivo queria contar, sem eu fazer uma outra interferência que seja muito racional, que seja técnica, que seja, aqui eu posso fazer uma interpolação, eu posso fazer uma aumentação, eu gosto que a coisa vá fluindo, que a melodia vá se escolhendo. É um pouco isso, assim. E daí eu tinha os fragmentos de música que eu não desenvolvi. Tinha alguns anos, assim, na gaveta que eu não desenvolvi. E um dia meu parceiro, eu fiz uma canção durante a pandemia, mandei para esse meu parceiro, que é o Roberto Didio, e o Didio falou assim, vamos fazer mais coisa. Daí eu falei, Didio, então eu tenho uma proposta. Vamos tentar fazer um repertório meio miniaturesco, assim, porque eu tenho uns pedacinhos de música que eu não consegui desenvolver, e talvez esses pedacinhos já estejam prontos. Se você topar essa loucura, né, de letrar pequenos fragmentos, assim, e a gente conseguir chegar a um bom termo com isso, a gente pode começar a nossa parceria desse lugar. Então, eu comecei a compor com ele, só que o projeto de fazer um disco de miniaturas, ou um trabalho de miniaturas, caiu logo por terra, porque daí o Didio... eu estou dando essa volta, mas eu pretendo chegar no lugar de onde eu parti. O Didio começou a mandar, então ele letrava aqueles trechinhos, e ele começou a escrever trechos para a mesma letra em que ainda não tinha melodia. Então ele me mandava aquilo como uma provocação, e daí a palavra fazia o contrário, né? Peraí, então que melodia está ali, né, implícita naquele texto, naquele som, naquela ideia, naquela imagem, enfim, tentar descobrir esse caminho. Muito bem, e a gente foi compondo coisas, e daí eu fiz um frevo, eu fiz um outro acalanto, eu fiz... E canções muito diferentes entre si, inclusive com algumas coisas assim, com tonalidades bem distantes uma da outra. E ao final, né, isso depois que já estava gravado, assim, comecei a observar exatamente isso. Opa, o mesmo motivo que aparecia no primeiro acalanto que eu fiz, já estava aparecendo antes, naquele fragmento que estava guardado na gaveta há um tempão atrás, e que agora ele reapareceu numa outra música. Quer dizer, de uma certa forma, isso é um pouco consonante
com o que você está falando, né? Eu não sei se é uma única obra, talvez umas 2 ou 3, e daí você vai fazendo variações sobre o mesmo tema, mas eu acho que tem. Mas, no mínimo, podemos assumir que os temas musicais vão maturando sozinho na sua cabeça. Eu penso que sim. É engraçado, assim, por exemplo, eu não sou um improvisador, mas estudei um pouquinho de jazz, assim, eu passei por esse lugar, né? Tudo bem, tirando o aspecto mecânico da improvisação, eu acho que um bom improvisador é aquele cara que consegue levar o motivo para onde o motivo está pedindo para ir. E daí, eventualmente, né, assim, um grande jazzista, um grande improvisador, e acho que isso vale também como processo composicional. Daí, eventualmente, ele pode manipular aquilo conscientemente, se ele está muito consciente do que está acontecendo ali, e a ideia é ter essa consciência, né? Ele pode manipular esse motivo e falar, opa, agora eu não quero que o motivo vá para esse lugar, mas eu quero pô-lo num outro lugar aqui para ter uma quebra de expectativa, ou para criar interesse, ou para criar surpresa, ou... Aí é uma coisa que eu acho importante. Mas eu acho que o caminho, pelo menos para quem faz música, como eu gosto de fazer, eu acho que isso foi uma coisa que bateu muito no meu processo com o Paulo César Pinheiro, do Paulinho fala assim, deixa o coração falar. Então, um critério que eu gosto muito, eu me exercito todos os dias, assim, né, eu tô o tempo todo a serviço. Talvez se eu fosse menos, talvez com o pé num outro lugar, assim, talvez eu pudesse dizer que é um trabalho quase mediúnico, assim, né, eu podia pegar ali a abordagem do Paulinho, mas eu gosto de estar a serviço disso, né? Então, às vezes, eu sou visitado mesmo pela ideia, e se a ideia é muito boa, assim, eu fico cantarolando aquilo, assoviando aquilo. Raramente eu pego o papel para registrar, eu deixo aquela ideia ir embora e depois ela voltar, e quando ela volta, daí eu vou para o instrumento e vejo o que eu faço com ela. É um pouco isso, assim. Na Grécia Antiga existiam as musas que baixavam lá, inspiravam as pessoas e depois iam embora, né? É quase isso. E isso está na humanidade, isso está no dia a dia nosso, aí, de quem faz. É bonito. Então, eu acho que para mim, para encerrar, assim, eu acho que a psicanálise é um negócio que me interessa muito, assim, justamente por oferecer, talvez, uma explicação, acho que nem explicação, mas por fazer essa conversa com esse lugar que para mim na música é tão caro, né? E tem gente que teme um pouco certas explicações, como se isso quebrasse o encanto. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a possibilidade da gente ter ferramentas para conversar com a criação, com a criatividade, com as coisas que são humanas, assim, só abre um leque para que a gente possa fluir de certas coisas com muito mais profundidade, talvez, assim. Então, para mim, eu só queria agradecer, porque é uma possibilidade também de aprendizado e uma chave também de escuta, né? Assim, de poder escutar também um pouco do que eu estou fazendo e olhar, assim, sob uma outra perspectiva que, para mim, só me enriquece. Enriquece o meu fazer musical, enriquece a minha escuta, enriquece. Então, é isso. Só queria agradecer muito pelo convite de vocês. Vem dormir, minha filha adorada, tá na hora de ir pra caminha. Olha que o reino da bicharada vai pra cama no fim da tardinha. Vem dormir que a mamãe tá cansada. Eu prometo que de manhãzinha vou brincar com você na calçada, mas agora já é madrugada. Só quem brinca lá fora é estrelinha. Vem, princesinha, vem.
que o medo vai-se embora, que papai fecha a janela, vem pro colo, vem, não chora, vem sonhar que a gente vela. Já chamei Nossa Senhora pra ficar de sentinela. Vem que eu vou contar a história de quem foi o filho dela. Já foi dormir o boi da cara preta, que o boi também tem medo de careta. Já foi dormir o boi da cara preta, que o boi também tem medo de Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.